Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2023, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala sobre uma carga de massa 200 kg que é colocada na carroceria de um caminhão para testar a força de tração em duas cordas, a corda 1 e a corda 2. Ele parte do repouso com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, a sua aceleração também será constante, porém de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a capacidade de frenagem é maior do que a capacidade da aceleração, mas os dois valores são de aceleração. O que muda é que uma aceleração vai ser positiva, porque estará a favor do movimento, que é onde eu vou colocar também o meu referencial, e a desaceleração será negativa, porque vai ser contrária ao movimento, o que faz ele perder velocidade. Bom, nas duas situações, a carga se encontra na iminência do movimento. E aqui vai uma crítica para o texto da questão. O que ele quis dizer, na verdade, é a iminência do escorregamento. Até porque movimento, é claro que essa carga vai ter. Quando o caminhão começar a se mover para frente, a caixa também se move para frente. Só que ela não vai estar deslizando no piso da carroceria. São coisas bem diferentes, tá? Iminência do deslizamento. E que o movimento do caminhão está indicado ali na figura. Temos o coeficiente de atrito estático entre a carga e a carroceria, 0,2, a gravidade é 10 e a gente considera tudo ideal, certo? As tensões iniciais nas cordas são nulas e as duas cordas são ideais. Bom, ele quer então que você responda quais serão as forças de tração na aceleração e na frenagem. São duas situações diferentes. Então, temos que resolver o problema duas vezes, primeiro na aceleração e depois na frenagem. Bom, vamos pensar então durante a aceleração. Ele se move para a direita e acelera também para a direita. Você concorda que isso faz com que a caixa tenha uma tendência de escorregamento para trás? Quando o caminhão pisa no acelerador, a tendência é que essa caixa escorregue para trás da carroceria. Não que ela vai realmente para trás. Para um referencial em repouso na terra, a tendência é que a caixa continuasse parada. Mas para um referencial dentro da carroceria, como a carroceria acelera para frente, a tendência é que a caixa escorregue na carroceria para a parte de trás. E isso faz com que a corda 1 fique submetida a uma força de compressão. E acontece que nenhuma corda apresenta resistência à compressão. Se você empurra uma corda, ela não vai te empurrar de volta. Ela apenas fica frouxa, ela perde a sua tensão. Nesse caso, a corda 1 nem sequer estava tracionada. Então, se eu empurrar a corda 1 ali para o fundo do caminhão, ela não vai fazer nada, ela não vai aplicar força nenhuma. Eu quero que você imagine que essa primeira corda fica apenas meio relaxada, digamos assim, e a tração T1 certamente será igual a 0. Professor, então quais são as forças que atuam nessa carga? Bom, com certeza vai ter uma força de atrito que se opõe à tendência de escorregamento, até porque a questão fala sobre um coeficiente de atrito. Se a tendência é a caixa escorregar para trás, surge uma força de atrito para frente. Então aqui eu já coloco o FAT. E a corda 2 fica tracionada, porque quando a caixa tenta ir para trás, ela puxa a corda 2. E uma corda tem sim resistência a puxões, a força de tração. Então, na hora que ela tenta se afastar da corda 2, a corda puxa ela de volta para a direita. Então, aqui eu tenho T2 e também a força de atrito. São essas duas forças que permitem a caixa acelerar junto com o caminhão, certo? Então ela só consegue ir para frente porque tem uma corda puxando ela para frente e também porque tem um atrito entre a caixa e a superfície da carroceria. Teria também, claro, uma força normal para cima e uma força peso para baixo, mas aqui não tem muito segredo, porque a caixa não vai sair voando, certo? Muito menos vai afundar no chão. Então, com certeza, a força normal é igual à força peso. A força normal e a força peso estão se equilibrando mutuamente. Bom, fazendo agora a segunda lei de Newton, aplicando a segunda lei de Newton para a nossa caixinha. Lembra que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
Se nós temos a aceleração, teremos então a força resultante. E sabendo a resultante, com isso vamos descobrir quanto vale a força de tração. Bom, escrevendo então aqui a equação, força Fr de resultante é igual a massa vezes a aceleração, ma. Na força resultante, você tem que olhar para a figura, tem que fazer o desenho para depois entender quem que é a nossa força resultante. Por isso que desenhar é tão importante quanto saber os cálculos. Agora que você já representou as forças, basta verificar que eu tenho duas forças para a direita. Ah, prof, tem uma para cima e tem uma para baixo, mas a de cima e a de baixo estão se cancelando, de forma que a resultante é apenas a soma da força de tração T2 com a força de atrito estático. E a gente já vai assumir que esse atrito estático está no seu valor máximo, até porque a caixa está na iminência do escorregamento. O atrito foi aumentando, à medida que o caminhão foi acelerando até atingir essa aceleração máxima, de tal forma que ela está aqui quase que se soltando do piso. Então, quase se soltar do piso significa que o atrito estático atingiu o seu limite. E se ele atingiu o limite, nós podemos calcular essa força de atrito pela formulinha, que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a massa nós já temos, a aceleração também já temos, coeficiente já temos, e a força normal é a própria força-peso. Em módulo é igual a força-peso. E a força-peso é só multiplicar a massa pela gravidade. Ou seja, se a massa é 200, o peso é de 2.000 newtons. E se o peso é de 2.000 newtons, a força normal também será de 2.000 newtons. Voltando para o cálculo, colocando todos os valores, a gente descobre a força T2. Vamos lá. 0,2 vezes 2.000, aqui vai dar 400 de força de atrito, massa 200 kg, aceleração 3, 200 com 3 vai dar 600, então nós temos 600 menos 400, o que dá exatamente 200 newtons para a força de tração T2. E lembrando que a primeira corda não fica tracionada, né? A primeira corda não terá nenhuma força de tração, pois ela não resiste a compressões. Ela não precisa puxar o bloco, logo ela fica apenas folgada, né? Ela permanece sem tração alguma. Bom, gabarito, ficamos entre a letra A e a letra B. Já elimina a letra C, porque ele já erra a força T2. Já elimina a letra D, porque ele erra as duas, né? Tanto T1 quanto T2, e também a letra E, que já erra as duas forças também, tanto T1 quanto T2. Bom, agora é só repetir toda essa ideia, só que na frenagem. Pensa comigo, na frenagem, o caminhão está indo para frente, só que acelerando para trás. Ele começa a ter uma força resultante no pneu, tem um atrito ali com o asfalto, que permite uma aceleração no sentido contrário, o que vai reduzir a sua velocidade. Mas agora pensa na caixa. Essa carga que está na carroceria, ela tende a escorregar para frente. Igual você quando está no banco e aí o motorista freia de uma vez, a sua tendência é ser arremessado para frente. Na verdade é a inércia. Como você já tinha velocidade, a sua tendência é manter essa velocidade constante. Então vai trocar tudo isso que a gente fez. Deixa eu até apagar aqui para não ter erro. Agora eu quero que você pense numa tendência de escorregamento da caixa aqui para frente. E se ela tenta escorregar para frente, a corda 2 vai ficar sem força nenhuma, ela só vai ficar um pouco relaxada aqui, mas não exerce força empurrando a caixa de volta, T2 é igual a 0. A corda 1 vai ficar tracionada, puxando a caixa para a esquerda, com uma força T1. Vai surgir também um atrito estático com o piso da carroceria, aqui para trás também, força de atrito estático. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Aqui para trás também, força de atrito estático. E a força normal e a força peso continuam da mesma forma que estavam antes, né? A normal continua para cima, o peso continua para baixo
inclusive com os mesmos valores. Se o peso é de 2.000, a normal continua igual a 2.000 newtons. Vou colocar aqui o peso também, peso para baixo, ainda com valor de 2.000 newtons. Ou seja, só o que vai mudar é que agora você vai ter a força de tração T1 junto com o atrito para poder desacelerar a nossa carga. Então, se essa caixinha consegue frear junto com o caminhão, é porque tem que ter força para trás, freando a caixa da mesma forma que o caminhão está freando pela força de atrito nos seus pneus. Volta para a segunda lei de Newton. Vou escrever aqui, ó, processo de frenagem. A equação vai ser a mesma. Nosso referencial agora vai ter que trocar. Ao invés de colocar o referencial para frente, eu vou adotar o referencial para trás, que fica tudo positivo e eu não preciso me preocupar com valores negativos, tá? Então vai ficar assim, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Você vai ter que pensar quem é a nossa força resultante agora, nessa segunda etapa, só que mais uma vez é só somar as duas forças que estão no mesmo sentido, né? Então, quando você se perguntar, caramba, quem é a resultante? Poxa, eu tenho duas para o mesmo lado, faz a soma da força T1 com a força de atrito estático. O que vai mudar aqui é a aceleração, que agora é de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, numericamente, acaba chegando em uma outra resposta. Vamos colocar aqui as formulinhas, né? Temos o atrito, coeficiente vezes a força normal. E agora, na linha de baixo, eu coloco todos os valores já conhecidos. O coeficiente, 0,2. A força normal continua de 2.000 newtons. A massa ainda é de 200. Só que a aceleração vai ficar igual a 5. 200 vezes 5 vai dar 1.000. 0,2 com 2.000, 400, que passa subtraindo. Então, a força T1 é igual a 1.000 menos 400, o que dá exatamente 600 newtons para a força de tração. Então, uma questãozinha bem legal envolvendo as leis de Newton. Questãozinha de blocos, né, com força de atrito. Não é uma questão muito comum na prova do Enem. Geralmente, leis de Newton aparece de uma forma mais conceitual, um pouco mais teórica. Então, foi uma das primeiras questões, assim, realmente de aplicação da segunda lei de Newton. Uma questão bem clássica sobre bloquinhos, de você representar as forças, né? Aplicar ali a força resultante igual a MA. E é uma questão bem legal, né? Não é nada impossível, mas também não é aquela coisa fácil que a gente está acostumado de ver na prova do Enem. Porque geralmente leis de Newton na prova do Enem não costuma ser muito complicado, não costuma dar trabalho nenhum. E essa questão teve que parar um tempinho, né? Teve que gastar um certo tempo, investir um certo tempo para fazer esses dois processos, né? Para fazer todos esses cálculozinhos. Então, nosso gabarito 600 fica a letra A. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.